Bom, pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre Bahia, que já está pronto para o jogo contra o Goiás, que vai acontecer neste sábado às 16 horas. O jogo vai ser lá na Serrinha, em Goiás, e o Bahia precisa vencer. Não dá nem para pensar só em pontuar. Só em pontuar, por exemplo, um empate, o Bahia precisa vencer. Caso o Bahia sofra uma derrota, a situação do Bahia fica complicadíssima. Então não dá nem para pensar nisso, só que é uma coisa que pode acontecer, mas o Bahia precisa jogar com gosto, com gás, com garra, para que não aconteça um revés. Bom, e para que não aconteça revés, a torcida do Bahia foi no aeroporto fazer o seu protesto para que os jogadores joguem de fato, para que levem a sério. E aí a gente se pergunta, por exemplo, o que está acontecendo com o Gilberto, que no primeiro jogo ele arrasou e que agora cada vez mais vem cometendo erros e mais erros. Claro que o Gilberto é muito melhor, mesmo ruim, do que o Cicinho, mas está deixando muito a desejar. A outra questão é sobre o Vitor Hugo. O zagueiro Vitor Hugo, desde que chegou ao Bahia, passou por dificuldades, sua mãe faleceu, e o zagueiro Vitor Hugo não está conseguindo jogar a contento. O zagueiro Vitor Hugo tem cometido vários erros. Aliás, o Bahia tem cometido vários erros individuais. Não dá para dizer muita coisa sobre esse time do Ceni, se ele já está melhor, mas dá para dizer alguma coisa, pelo menos isso, né? Por exemplo, o Bahia perdeu para o Flamengo muito mais por causa do VAR, muito mais por causa do juiz, do que pelos seus próprios erros. Mas isso não exime o Bahia dos seus erros gravíssimos. Afinal de contas, o pênalti, aconteceu se foi pênalti ou não, foi exatamente por causa de falha também, principalmente do Vitor Hugo. Da mesma forma também, podemos falar sobre a expulsão do Canu, que se aconteceu aquele tipo de coisa, foi exatamente por falha, que foi também do Vitor Hugo, né? Desculpa, em relação ao pênalti, a falha não foi do Vitor Hugo, a falha foi do Gilberto. Do Vitor Hugo foi exatamente o cartão vermelho do Canu, quando viu que a situação estava periclitante, e aí ele era o último homem, então ele tentou uma saída, por exemplo, segurar o jogador pela camisa, pela gola, por exemplo, e aí recebeu o cartão vermelho, então vai desfalcar o Bahia nesse jogo contra o Goiás. Então, Gilberto e Canu, melhor dizendo, Gilberto e Vitor Hugo, dois jogadores que não têm se apresentado muito bem. O Vitor Hugo muito mais problemático. E sobre o Everaldo, não tem mais nem o que falar, né? Sobre o Everaldo, a situação está cada vez mais complexa, e é preciso que ele seja poupado. Preciso que o Everaldo seja poupado para que não se queime de vez e não prejudique o Bahia. Dois jogadores que estão prejudicando muito o Bahia, chama-se Everaldo e o outro é o Vitor Hugo. Então o Bahia tem que seguir com esse elenco até o final do campeonato. A gente reza para que o Bahia não entre na zona do rebaixamento, melhor dizendo, não seja rebaixado de fato, porque na zona de rebaixamento já está, e tem 13 jogos, depois desses jogos, esses jogos aí, na verdade, depois desse jogo contra o Goiás, o Bahia vai ficar faltando somente 12 jogos, então se perder, a situação fica complicadíssima. Então, a torcida do Tricolor de Aço foi fazer a sua parte, reclamar de toda a comissão, reclamar dos jogadores que levem as coisas mais a sério. Torcedores protestam no aeroporto, cobram melhores resultados do Bahia. Em entrevista, o titular Gabriel Xavier avalia a disputa por oposição e pede concentração ao time. O Bahia fecha a semana com Cauli de titular, ataque vai mudar, veja o provável time. Então, essas são as notícias, mas antes se inscreva, dê um like, ative o sininho para receber as nossas novidades. Vamos então às notícias do nosso Tricolor de Aço. Tá? Torcedores protestam no aeroporto e cobram melhores resultados. O Bahia
aqui está no scbahia.com. Grupo de tricolores demonstrou indignação. Grupo de tricolores demonstrou indignação com o momento vivido pela equipe no ano. O Bahia vive um momento altamente incômodo no Brasileirão, ocupando a 18ª posição do campeonato e enfrentará um rival direto neste sábado 7, fora de casa. Na chegada ao aeroporto para embarcar rumo à capital de Goiás, a delegação tricolor foi surpreendida por um grupo de torcedores que marcaram presença no local como forma de protesto em razão dos maus resultados e do desempenho do time na Série A. Em um vídeo gravado e publicado por Marcelo Viana, é possível ver torcedores em conversas acaloradas com alguns jogadores, entre eles Ademir Everaldo, além de outros atletas e até membros da comissão técnica. Segundo um dos membros que estiveram no local, o objetivo do protesto foi de mostrar a indignação dos torcedores, atletas, comissão técnica e diretoria. O Bahia seguiu viagem para Goiânia na tarde desta sexta-feira. Confronto diante do Esmeraldino acontecerá às 16 horas de sábado. Então está aí, protesto feito, e aí espero que o Bahia, faça a sua parte. Vão jogar pressionado? Vão sim, mas infelizmente essa é a realidade. O Bahia precisa acordar antes que seja tarde demais, Bom, titular Gabriel Xavier, Gabriel Xavier avalia disputa por posição e pede concentração ao time. Defensor ganhou a concorrência pela vaga deixada pelo suspenso Canu. Com a ausência de Canu, suspenso pela expulsão contra o Flamengo, o jovem Gabriel Xavier é quem deve assumir a titularidade na rodada deste final de semana. Escolhido para conceder entrevista na véspera da partida contra o Goiás, o defensor tentou um mistério no início da coletiva. No entanto, garantiu estar preparado para entrar em campo como titular. A gente vem trabalhando para isso, a gente quer fazer uma boa partida amanhã. Não só eu, como toda a nossa equipe, queremos manter a constância. A gente está de fora, mas está trabalhando firme, trabalhando sério para quando a oportunidade chegar, estar preparado. Com 22 anos e em seu segundo ano como profissional do Bahia, Gabriel venceu a disputa por posição com o experiente David Duarte e com o também jovem Marcos Vitor, ambos destros. Raul Gustavo e Vitor Hugo fazem uma disputa particular entre canhotos. A gente sabe do nível de zagueiros que temos no elenco, são zagueiros consagrados que ganharam muitas coisas no futebol, e a gente sabe do nosso nível também, tanto com o Vitor Hugo, que é mais experiente como eu, e o Marcos Vitor, somos os mais novos. Sabemos que quem o professor optar para jogar vai entrar e vai bem. Então não fiquei abalado. A gente leva sempre para o lado bom, trabalha, tudo faz parte, é aprendizado. Fiquei fora um pouco, mas trabalhando muito para voltar e ir bem novamente, falou Xavier. Em meio à cobrança por resultados, com o Bahia ocupando a 18ª colocação na Série A, Gabriel Xavier fala sobre a busca por consistência e para isso quer o time concentrado em campo. A gente sabe do nosso momento, sabe que precisa ter mais constância, que precisa ganhar os jogos, sabe que é um jogo muito importante, de 6 pontos, contra uma equipe bem qualificada, mas a gente tenta sempre manter o clima bom, leve, para que as coisas fluam bem no jogo. Acredito que o maior ponto é aumentar nosso nível de concentração, manter os 90 minutos concentrados para fazer um bom jogo e sair com o resultado. No final, ele acabou por admitir que jogará ao agradecer a confiança da torcida tricolor. Realmente, agradeço o carinho da nação, mas a gente se prepara bem. Estou bem preparado, mentalmente muito bem, e tenho certeza que farei um grande jogo. Eu, o Bahia, e com certeza sairemos com um triunfo para dar um pontapé, manter mais constância e ganhar mais jogos. Goiás e Bahia vão se enfrentar neste sábado, 7 às 16 horas. Então torcemos para que dê tudo certo com Gabriel Xavier e com o nosso esquadrão de aço, Bom, o Bahia fecha semana
com o Cauli de titular. Ataque vai mudar? Veja o provável time. Saiba detalhes sobre o último treinamento antes de enfrentar o Goiás. Olha só. O Bahia está preparado para o confronto contra o Goiás, em mais uma decisão na luta contra o rebaixamento. No último dia de treinamento da semana, os jogadores tiveram uma sessão de vídeo onde receberam informações sobre o adversário deste sábado. Já no campo 1, após um aquecimento técnico, os jogadores realizaram um treinamento tático em campo aberto, sob a orientação próxima do treinador Rogério Ceni. Nos minutos finais da sessão, uma parte do grupo se concentrou em aprimorar suas cobranças de pênaltis. Cauli, mudança forçada na zaga e possível mexida no ataque. Vamos lá. Quanto ao time titular, a tendência é de que 3 mudanças possam ocorrer em relação à equipe derrotada pelo Flamengo no último final de semana. Sem Canu, que está suspenso, Gabriel Xavier atuará como titular, Cauli, recuperado, assumirá o lugar que vinha sendo de Iago Felipe. Já no ataque está a grande dúvida, sem gols há 7 jogos, Everaldo pode perder seu lugar para Biel. Um provável Bahia tem Marcos Felipe, Gilberto, Gabriel Xavier, Vitor Hugo e Cândido. Será que o Vitor Hugo vai? Rezende, Tassiano e Cauli, Aldemir, Everaldo ou Biel e Rafael Ratão. A escalação oficial será divulgada 1 hora antes da bola rolar em Goiânia. O confronto está marcado para as 16 horas deste sábado. Bom, isso aí. E vamos a uma última notícia. Cauli é relacionado para enfrentar o Goiás, mas Bahia tem 2 desfalques. Camisa 8 está de volta, zagueiro e meio-campista ficam de fora. Cauli está de volta, recuperado de lesão no ligamento do joelho. O meio-campista voltou à rotina normal de treinamento ao longo dessa semana. Na atividade que aconteceu, a viagem para Goiânia, que antecedeu a viagem para Goiânia, o camisa 8 participou normalmente de todos os trabalhos sob o comando de Rogério Ceni, inclusive quanto às questões táticas. Liberado pelo departamento médico e pela preparação física, Cauli foi relacionado e viaja para a 26ª rodada do Brasileirão. É provável que ele seja escalado como titular. 2 desfalques. Por outro lado, quem ainda não reúne condições de jogo é Léo Cittadini, em recuperação de uma entorse no tornozelo. O meio-campista não trabalhou com a bola nessa sexta, ficando entre a academia e a fisioterapia. Canu é mais um desfalque, este por suspensão. Bom, então é isso aí. Bahia joga contra o Goiás neste sábado às 16 horas e é um jogo de 6 pontos, de milhões de pontos, que o Bahia vai jogar pressionado, sim, isso é um fato, mas o Bahia precisa acordar. Tem jeito ainda? Tem muito jeito ainda, eu acredito. É isso aí, dê sua opinião, inscreva-se, dê um like e ative o sininho para receber nossas novidades. Eu espero amanhã a gente fazer, inclusive, um pré-jogo e depois, no pós-jogo, a gente ter a felicidade de vibrar pelo triunfo do nosso esquadrão de aço. É isso que nós acreditamos. Bom, até o nosso próximo vídeo.